Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de uma das naves mais icônicas, se não a mais icônica da história do cinema. Mas olha, isso aqui não é sobre metal e fios, é sobre um personagem de verdade com uma biografia própria. Hoje vamos desvendar a jornada da Millennium Falcon. Pois é, essa é a descrição que todo mundo conhece. Um insulto que acabou virando um baita elogio. Só que essa frase mal arranha a superfície da história dessa nave. Essa é a grande pergunta, né? Como um objeto, no fim das contas, foi sendo moldado por seus donos, pelas batalhas que enfrentou e pela própria galáxia até virar um personagem? A história da Falcon é, acima de tudo, uma história de transformação. Para entender a lenda, a gente precisa voltar lá no começo. Bem antes dos contrabandistas e das rebeliões, numa época em que a Falcon era só mais uma nave saindo da linha de montagem. A Millennium Falcon começou a vida como um cargueiro leve YT-1300. Pensa nele como se fosse um chassi de carro popular. Confiável, bem comum, mas, o mais importante de tudo, super personalizável. Essa modularidade foi a chave para tudo que ela viria a ser. Era como uma tela em branco esperando pelos seus futuros donos. E antes dos seus pilotos mais famosos, ela teve uma vida longa, quase anônima. Chegou a se chamar Stellar Envoy, lá na Era da República, e passou pelas mãos de um monte de donos depois disso. Cada um foi deixando sua marca, adicionando e tirando peças. Era como se estivessem escrevendo um capítulo da história dela, muito antes do nome Millennium Falcon sequer existir. E é aqui que a personalidade da nave começa a tomar forma de verdade, nas mãos dos seus dois donos mais carismáticos e influentes, Lando Calrissian e Han Solo. Aqui a gente vê um verdadeiro choque de filosofias. Pro Lando, a Falcon era um símbolo de status, elegante, cheia de confortos, como um pod de fuga. Já pro Han era pura sobrevivência. Ele a tornou mais robusta, sabe? Cheia de compartimentos secretos de contrabando e com um hiperpropulsor todo mexido para escapar de qualquer situação. É a mesma nave, mas com duas almas completamente diferentes. E então, o destino da nave muda, e muda drasticamente. De uma ferramenta para ganho pessoal, ela se transforma numa peça central na luta pela liberdade da galáxia. É aqui que o lugar dela na história foi cravado na pedra. Do resgate impossível na Estrela da Morte até o ataque final em Endo, a Falcon nunca foi só uma nave de apoio. Ela estava sempre no olho do furacão, no lugar mais perigoso, superando todas as probabilidades. No fim das contas, a Millennium Falcon se tornou o próprio espírito da Aliança Rebelde. Remendada, subestimada, pilotada por um bando de desajustados, mas a sua velocidade, a sua resistência e uma dose absurda de sorte a transformaram numa força a ser reconhecida. Mas, depois da glória da guerra, veio um período mais sombrio. A nave, assim como a galáxia, passou por tempos bem incertos, os seus anos perdidos, antes de ressurgir. É uma queda e tanto para uma lenda, né? A nave que ajudou a derrubar o Império, sendo trocada, roubada e, por fim, abandonada para apodrecer num ferro velho em Jakku. Parecia ser o fim, um fim bem inglório para uma história tão heróica. Mas, como toda boa lenda, a história ainda não tinha acabado. A redescoberta dela pela Rey pelo fim não foi um acaso, foi o destino. A Falcon estava ali, esperando, pronta para passar o bastão e inspirar uma nova geração de heróis. Então, por que será que, depois de tantas décadas, a Millennium Falcon ainda captura tanto a nossa imaginação? O que faz dela muito mais do que só uma nave de ficção científica? Esse talvez seja o seu papel mais profundo. A Falcon é a ponte, tanto física quanto temática, que conecta as gerações. É o único personagem que foi o lado dos dois grupos de heróis, carregando o legado da trilogia original para uma nova era. A identidade dela é simplesmente inconfundível. O design assimétrico, aquela natureza imperfeita que a torna tão real. Ela é a prova viva de que algo que parece sucata pode, nas mãos certas, mudar o destino da galáxia. E claro, é a paixão dos fãs que a mantém voando alto até hoje. No final das contas, é isso que importa, não é? A Falcon não é definida por suas especificações técnicas, mas sim pelas almas que ela transportou, pelas esperanças que carregou e pela confiança que seus pilotos depositaram nela nos momentos mais sombrios. E essa é a beleza de uma lenda que perdura. A jornada nunca termina de verdade. A Millennium Falcon continua sendo uma tela em branco para futuras aventuras, prontinha para uma nova geração. Ela sempre vai nos lembrar que até o pedaço de sucata mais improvável pode sim salvar a galáxia.